Oi, Renata, Oi, tudo bom? boa E aí? noite, seja bem-vinda. Obrigada, Mara. Sempre um prazer estar aqui. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda. Então, eu vou Obrigada. apresentá-la novamente, que pode ser que tenha alguém que não viu a sua primeira participação, né? Sim, Então, a Renata Bessa é psicóloga clínica, analista do comportamento, trabalha com pessoas com atraso no desenvolvimento, adultos, adolescentes e crianças. Ela trabalha isso, na clínica e também ela dá atendimento domiciliar, não é isso? isso, exatamente. Inclusive, Renata, deixa eu só tirar os comentários para a gente ver como você está linda hoje. Obrigada. Muitas famílias me perguntam sobre o atendimento domiciliar também. E Uhum, aí, em outra oportunidade, porque como a gente já colocou esse tema, né, de atividades da vida sim, diária, mas seria bom a gente conversar um pouquinho desse atendimento domiciliar. Ainda mais que claro, ficou mais evidente nesse período que a gente está vivendo agora. com E certeza. parece que as famílias estão se interessando mais por esse tipo de atendimento. Com Eu certeza. acredito que por conta desse período. Né? Mas Exatamente. mesmo assim, mesmo a gente falando de atividades da vida diária, Renata, eu acredito que você vai poder falar sobre o atendimento domiciliar ao mesmo tempo, Sim, porque é uma orientação que você provavelmente passa às famílias, não é? exato. Assim, eu acho que na verdade não tem como falar de atividade da vida diária sem a gente falar. É claro que a gente trabalha também atividade da vida diária quando está no consultório, mas é muito mais restrito, é muito mais empobrecido mesmo o trabalho, né? Porque eu não tô na vida diária da criança. E acho que essa é a maior vantagem do atendimento domiciliar é que como eu estou tendo acesso à casa da pessoa, né, eu vejo onde que a criança dorme, eu vejo como é que é o ambiente daquele quarto, eu vejo o banheiro, eu vejo se o banheiro tem o banquinho adaptado para ela lavar as mãos, porque às vezes o pai chega no consultório e fala assim, nossa, Renata, não adianta, não consigo fazer com que a fulaninho lave as mãos. Quando eu chego na casa, eu vejo que não tem um banquinho e é muito alto e não tem nenhum sinal ali que a criança tem que fazer isso. Então, o custo de resposta é muito alto. Aí eu falo, não, então vamos Aham, tentar essa forma aqui, né, para poder tentar e colocar. Então, conhecendo o ambiente, eu consigo adaptar de uma forma muito mais funcional para a família e para a criança, né, as próprias atividades do dia a dia, o que, que a gente vai estar trabalhando, qual vai ser o foco do dia, né? Coisa que no aham, consultório fica muito restrito, assim. Então, eu já trabalhei atividade da vida diária com criança em consultório? Já, assim. Tem uma criança minha que eu tô há alguns anos, que toda vez que ele trocava de sapato, porque o pé crescia, ele não aceitava sapato novo, né? Então tinha que ser no consultório. Aí ele trazia, aí eu fazia todo um treino com ele no consultório, aí a gente ia trabalhando para ele poder aceitar, porque ele começava pela aceitação aham. comigo, depois com outras pessoas no ambiente, né? Isso. Aí vem a minha primeira pergunta. Quando Claro. você fala treino, o que seria isso dentro da análise do comportamento aplicada, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que não sabem, não conhecem essas questões dos Sim. programas, é, Exato. de uma avaliação que você deve fazer anteriormente. Então, eu Uhum, queria que você explicasse mais ou menos como você faz isso para você claro. elaborar um planejamento, um programa para cada menino que você atende. Sim. Então, eu acho que a gente, enquanto analista do comportamento, a gente começa o trabalho sempre nessa primeira avaliação, que é uma avaliação muito funcional. O que eu quero dizer com uma avaliação funcional? É assim, eu parto do pressuposto ali, né? Então eu pego assim, o que que eu pego uma criança para avaliar, né, de 3 anos. Né? O que, que é esperado para uma criança neurotípica, né, que não tem diagnóstico, já está fazendo aos 3 anos de idade?
Ah, então, normalmente, ou ela já tá desfraudada, ela tá no finalzinho do desfraude, ela já fala, ela tá começando a comer sozinha, ou pelo menos tem um mínimo de coordenação ali. Algumas peças de roupa ela já se veste sozinha, outras mais desenvolvidas já se veste totalmente sozinho. Então, eu pego ali as habilidades mais grossas, né? O geralzão, Aham, e eu consigo entender. Ah, não, olha, então peraí, ele não tá falando. Então, aí eu pego, se ele não tá falando, né? Aí eu tenho que entender o que que tá abaixo da fala, até ele chegar na fala, o que que ele uhum, precisa. Então, ele precisa estar olhando, essa criança me olha, ele precisa ter o que a gente chama de comportamento de ouvinte também, né? Então, ou seja, ele consegue responder se eu falo, né, Mara, olha para mim, você olha, porque você está tendo comportamento de ouvinte, você está respondendo algo aham, que eu tô. A gente está tendo uma troca aqui, né? Você me fez uma pergunta, eu estou respondendo. A gente está tendo isso. essa troca de papel de falante e ouvinte. Então, eu tenho que perceber se a criança tem isso, tenho que avaliar, né? Eu tenho que avaliar se ela imita também, porque a fala também, às vezes, quando eu vou treinar a fala com a criança, ela imitar a minha boca, ela imitar os sons que eu estou emitindo, né? Então, eu tenho um monte de pré-requisitos para alcançar a fala, né? Aham, Então, quando eu falo de treino, é a mesma lógica de treino que a gente pensa, sei lá, por exemplo, eu faço corrida de rua. Quando eu comecei a correr, eu falei, eu quero fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Né? O meu treinador não falou assim, então tá, então amanhã você vai fazer 21 quilômetros, tá bom, Renata? Né? Não, não foi assim. Ele falou assim, não, então tá, então a gente tem mais ou menos uma meta de quando vai ser que você vai conseguir correr, mas aí deixa eu ver como é que você corre, você anda, quanto tempo você aguenta correndo. isso. E aí eu fui treinando, então comecei com 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, aumentando para lá no outro ano eu ter corrido os 21. Então eu tinha uma Aham, meta específica na minha cabeça, e aí o que eu precisava chegar até lá. Porque se ele falasse assim, Renata, corre amanhã 21 quilômetros, eu ia, né? Eu ia me frustrar muito. E ele sim. também, né? Então, Aham. quando a E gente até tem. isso, você falou uma coisa interessante. A gente precisa ver que, primeiro, dá trabalho, Sim, demora, não é uma coisa, né, da noite para o dia. Tem uns que não, demoram mais, outros menos. Só que a gente tem que ter, vamos dizer, uma grande meta, mas para chegar nessa grande meta precisa de passos. E esses exatamente. passos precisam ser do tamanho que a pessoa consiga para ela não se frustrar. Porque senão Exatamente. ela paralisa. E aí é o que a gente fala, às vezes no meio do processo empacou, quer dizer, o cara não É, vai. Mas por quê? Às vezes a eu dei um demanda tá salto. grande demais para ele, né? Exatamente. Então, e aí pegando já esse gancho um pouco de AVDs, né? De atividades da vida diária. Às vezes os pais falam assim, né? Teve uma conversa, uma criança que a gente tava desfraudando. Aham, E a mãe falou assim, Renata, ela não chega para mim e a criança não fala, né? Assim, mas ela não demonstra que ela quer fazer xixi. Então, por isso que ela tá tendo muito escape. Aí tá, então aham, vamos lá. Lembra que essa criança ela antes usava uma fralda que ela nem sabia muito bem que horas ela fazia xixi, né? Então aham, a gente começou a gente está no início do desfraude, então ela primeiro entendeu que ela tem que segurar um pouquinho o xixi de 20 em 20 minutos para que alguém vai levar ela no banheiro, mas que ela precisa segurar esse pelo menos um pouquinho. uhum, Então, é o primeiro aprendizado que ela está tendo, né? Mas que é o controle do xixi, que ela ainda não tinha, porque quando a gente tira a fralda da criança, isso seja típico ou não, a gente faz uma avaliação primeiro de quanto tempo a fralda está ficando seca, né? A gente observa aí uma semana fazendo esse mapeamento. Então não, a fralda tá ficando seca ali ele tá acordando, inclusive, com a fralda seca. Ele tá fazendo, eu vejo que fica, sei lá, meia hora, 40 minutos seca. Então, olha, ele tá segurando, a criança tá segurando um pouquinho já esse xixi, dá pra gente desfraldar,
né? Então a gente vai Uhum. ter que levar, porque ele ainda não Então, tem. eu tenho uma pergunta. Então, Sim, vamos dizer assim, se a gente tiver que pensar no momento de iniciar o desfraude, seria esse momento aí, quando você vê que ele já consegue segurar um pouquinho. A gente pode isso, dizer isso? exato. Porque Em as termos pessoas perguntam assim: com quantos anos? Como é que eu sei? Que horas que é? é, Então, a primeira dica, vamos dizer assim, que a própria criança dá é essa, né? Eu já consigo segurar um pouquinho. isso. Tem algumas crianças que dão sinais ali que ela vai estar fazendo mesmo, que não é só um evento qualquer do dia, né? Então, assim, às vezes a criança vai fazer o cocô, ela vai pro cantinho para fazer o Isso, cocô. se encosta na Então, falou, ó, parede, pera, às ela já vezes. entendeu que tem um mal-estar no organismo dela. E Aham. aí ela se escondeu e para fazer. Então ela já está tendo sinais que ela tem esse, não é assim, simplesmente fiz e não tô percebendo, né? Nada. Então esse é o primeiro sinal. O pessoal da terapia ocupacional observa uma outra área, que é quando a criança já pula com os dois pés. Ah, É, ó, legal. sim, e isso é muito o pessoal da TO que me trouxe isso ali, né? Que eu Aham. estava conversando com a terapeuta ocupacional de uma criança, e ela falou: Não, Renata, a gente pode tentar o desfraude porque ela já tá pulando com os dois pés. Eu fiquei, tá? Ela, não, fisiologicamente é um sinal importante para a criança esse. Isso. Aí eu falei: Nossa, gente, que interessante, assim, eu Eu realmente não sabia também. eu não sabia. E aí ela Já vou até explicou que assim, anotar, porque eu tenho um caderno aqui que eu anoto tudo. não é? Então, esse foi então, tem alguns sinais, tanto do comportamental como das outras áreas, que a gente pode dar um primeiro passo para falar: não, essa criança está tendo sim capacidade, mas com certeza observar que a fralda está ficando seca por muito tempo, fazer esse mapeamento, até para quando eu tirar a fralda. Eu sei que a fralda ficava seca, por exemplo, de 20 em 20 minutos, normalmente. Então, vai ser esse intervalo de tempo que eu vou levar para o banheiro, Uhum. né? Tem que levar um pouquinho antes, né? Isso, Para tá? ela Assim, aí eu não coloco 15 em escapar. 15 para É, evitar isso. né, o escape. Então, o foco vai ser a criança chegar, tá no shopping com a mãe e falar: Mamãe, quero fazer xixi. Ah, tá bom, filho, espera aí que a gente vai procurar um banheiro. Esse é o comportamento final que eu quero, né? Uhum. Ou que ela esteja em casa e aí fala: Nossa, eu tô. Aí percebe que tá tendo vontade de fazer xixi, vai no banheiro, tranquilo. São esses os comportamentos finais. Mas primeiro eu Uhum. tenho que ensinar a criança a segurar o xixi. Depois eu tenho que ensinar, porque aí fazendo esse pareamento do segurar o xixi, eu explico eu mostro na prática, né? Porque não é explicado, porque explicar dá uma parecendo que é verbal. Não. Eu mostro para a criança que aquele mal-estar que ela está tendo no organismo dela significa xixi. Uhum. Então ela tá, você queria fazer xixi, né? Ah, entendi. Nossa, olha aí o xixi, tá. E aí ela vai começando a entender que aquilo ali isso que eu tô sentindo no meu corpo é vontade de fazer xixi. Então eu faço xixi aonde? No banheiro. Então eu começo a fazer esse pareamento. Então é o segundo passo, né, para a criança. Então você tem uma escadinha até eu chegar nesse comportamento final. Aí o mais difícil que aí vem uma questão de fala é, dela, né? Então, assim, ela já consegue fazer isso sozinha, mas ela já sabe fazer pedidos, Uhum. né? Que aí é uma outra habilidade, é uma habilidade verbal da criança, Uhum. né? Que Mas, ela por exemplo, perceber. Renata, e se ela não fala, mas você considera o operante verbal no sentido de se comunicar, de dizer de alguma forma que quer fazer xixi? Por exemplo, nesse Isso, exemplo que a gente está dando. Não precisa exatamente. ser só a fala, porque às vezes a família vai esperar o menino falar para desfraldar. E às vezes Não. essa fala não vem tão Às vezes não cedo, tem e né? não precisa, porque são dois comportamentos diferentes. E a análise de comportamento ela traz isso de uma forma Isso. legal, assim, porque eu não preciso, não necessariamente uma coisa depende da outra, né? Eu posso fazer isso aqui, treinar isso aqui, que é um comportamento totalmente não verbal, que é ela Uhum. perceber o que ela está sentindo e usar o banheiro.
Outra coisa é o verbal, que facilita esse processo. Não dá para Sim. dizer que não facilita, porque facilita, Aham. né? A Quando fala, ela facilita muito. Mas, por Exatamente. exemplo, se a criança não tiver fala, por exemplo, a Valéria está aí assistindo a gente. Aham. O filho dela não é verbal, ele já é um rapaz. Mas ela ensinou o sinal de pedir para ir ao banheiro. Então, Exato. já é um pedido, né? Isso. Já sinalizando a necessidade de ir ao banheiro. E aí a Então, a gente gente tem não várias precisa formas esperar de o pedir. filho verbalizar. Não, a gente tem várias formas de pedido. Tem o PEX, tem, né? A linguagem não precisa necessariamente ser o PEX, né? Que é uma marca, na verdade. Pode ser uma linguagem de sinais, pode ser uma linguagem por figuras, pode ser tocar a porta e apontar para uma criança que tem uma forma de pedido mais rústica, né? Apontar a porta Uhum. do banheiro para alguém abrir, encostar no piu-piu, dar algum sinal que fala, opa, Até uma galera. vocalização, não precisa ser uma palavra, mas emite um som que a gente já Exato, pareia, vamos dizer assim, porque a gente já significa esse som com banheiro. exato. Pode ser também, né? A gente Pode pode ser trabalhar também. isso. Uhum, Né? exatamente. Mas são comportamentos diferentes. Uma coisa não depende da Uhum. outra, né? Eu posso ter uma criança super independente nessa área aqui e ainda muito dependente da fala, né? Então, eu estabeleço esse comportamento para depois ali, aí é uma outra avaliação, é em que nível de comunicação, de que forma que essa criança está pedindo, que forma que ela está descrevendo, porque essa parte exige duas habilidades que a gente chama de forma diferente, que é o tato e o mando. Né? Uhum. Ela tem que tatear, ou seja, ela tem que perceber que aqueles sentimentos que ela está tendo é xixi. Então, ela percebe e fala: opa, isso é xixi. Isso é um Uhum. tato. E não necessariamente ela precisa falar para alguém, mas ela precisa perceber e saber que o nome daquilo é xixi, né? Uhum. Vontade de fazer xixi. E aí o segundo comportamento verbal, que é o mando. Mamãe, quero fazer xixi. Né? O Uhum. xixi, enfim, na forma mais rústica ou mais elaborada. Mas, então, pensa, a criança lá, o comportamento final, que é o que a mãe quer, eu eu quero que ela me peça para fazer xixi. Eu tenho três comportamentos completamente diferentes um do outro, né? Que eles se encontram nessas habilidades, mas que são independentes um do outro para eu ter esse conjunto de coisa lá. E Uhum. isso a gente muitas vezes não sabe no senso comum, né? Porque eu não sei quando que eu fiz esse combinado de coisas, né? Você provavelmente não É sabe. porque para a gente é muito natural, né? Assim, e mesmo que tenha sido ensinado, né? Você tirar a fralda, ir para o vaso e tudo, mas foi mais rápido às Foi mais vezes. rápido. Então passou até despercebido pela Tudo era família, muito né? simultâneo, né? Isso. Passou muito Exatamente. rápido. E eu tenho uma pergunta também. Por exemplo, você faz uma avaliação inicial, você falou, mas Sim. você pergunta para as famílias, por exemplo, é, quais as atividades de vida diária eles gostariam que fossem trabalhadas primeiro? Você vê essa Sim. questão assim, do funcionamento da família? Sim, hoje eu estou usando eu sempre fiz a avaliação funcional, né, dessa escadinha. Hoje eu estou sistematizando um pouquinho mais com o VibMap, né? Então, assim, eu consigo falar, ó, aqui são as dificuldades que essa criança tem. Só que quando eu chego na casa da criança, da família, na verdade, a primeira coisa que eu falo é qual é a sua maior dificuldade com ele hoje, né? Então, até no início do ano, né? Assim, primeira sessão do ano foi quais são os objetivos que vocês querem para os seus filhos esse ano. Então eu queria trabalhar tal coisa. Esse é o meu foco. Então, esse vai ser o foco. É claro que a minha avaliação conta para eu falar assim: olha, eu preciso trabalhar essa parte aqui com eles também, né? Uhum. Então, sei lá, às vezes o brincar, os pais não colocam como uma prioridade, mas eu falo, olha, eu preciso ensinar ele a brincar também. Então, parte da minha sessão vai ser assim, tá bom? Não, com certeza. E aí eu explico por quê e tudo.
né? Aham. Por que que para mim, Mara, é tão importante essa parte do perguntar para os pais a avaliação, né? Porque eu quero que os pais sejam colaborativos comigo, né? Eu quero que eles sejam meus parceiros, que eles entendam o motivo e entendam que eu estou trabalhando por conta deles, né? E Aham. para eles e para o filho deles. Então, se eu chego com o meu saber institucional de psicóloga, analista do comportamento, entrego o negócio pronto, o que acontece é os pais ficarem muito perdidos, às vezes até no Uhum. de assim, tá, por quê? Se eu falo assim, olha, eu tenho que ensinar contato de olhar para o seu filho numa mesinha, então eu vou ter que pedir para ele 10 vezes, eu vou chamar o nome dele 10 vezes e ele vai ter que olhar e a gente vai ver. Eu vou pedir para ele esperar, eu vou pedir o senta e levanta, que são a tentativa discreta, né? O Aham. pai tá vendo, Renata, eu não tô acreditando. O que que isso vai adiantar na minha vida, Eu não né? pedi para você ensinar ele a ler e escrever? Exato. Aí, beleza. Ah, eu vou ensinar ele a imitar. E o pai me vê lá na mesinha com a criança falando, Mara, faz isso, né? Faz isso. Que diabo a Renata tá fazendo esse negócio com ele, né? Tá brincando de Aham. mestre mandou, o que é isso, né? Agora, se o pai fala, Renata, eu queria muito que meu filho falasse para mim o que ele tá sentindo e eu entendesse ele melhor, tá? Então, essa é a minha visão. Aí falou: oh, lembra que você me falou que você quer que ele fale, mas para a gente fazer com que ele fale, olha só, aí eu vou quebrando a fala nos Uhum. vários grãozinhos com ele. Então é por isso que eu preciso começar daqui, né, com ele. Aham. Então aí eu pego a minha avaliação inicial, que vai só me ajudar a mostrar em que parte do caminho que eu tô, usando aquele paralelo da corrida, né? Poxa, Aham. eu já corro 5 quilômetros sozinha. Então, meu treinador não vai precisar me fazer caminhar um quilômetro e correr um, porque 5 eu já faço. Mas aí ele vai colocar um 5,5, um 6, até eu chegar aos 21. A minha Aquilo que a gente base é essa estava aqui. falando, passos pequenos para não desestimular e a pessoa sempre ir avançando, Exato. E né? aí é isso que eu faço. E aí, beleza. Então e a primeira conversa com os pais é, já que você quer isso, então a gente vai ter que caminhar aqui, né? E aí eles começam a entender. Mas outra coisa é o que a gente fala que é mais emergencial. Então, assim, Renata, eu não tô, sei lá, hoje mesmo, eu tava na casa de uma família que a gente está fazendo o treino do almoço, porque a criança, ela tanto tem um pouco de seletividade alimentar, quanto assim, ela quer andar, fazer a maratona enquanto almoça, né? E a Então, pessoa não. dando comida atrás. Exatamente, né? A maratona da família e da criança, Já né? Aí vi vai. isso. Falei, não. Aonde vocês vão almoçar? Onde que a família almoça? Aham. Ah, aqui nessa mesa. Não, então beleza. Então é aqui que ela vai almoçar também. Não tem para que ela ser diferente. Não, então tá. Então vamos comer. Ah, porque aí eu queria. Aí volta. Não, eu queria quebrar a seletividade alimentar dela, queria quebrar. Calma, eu quero que ela coma sentada primeiro. Então preciso comer o que ela Aham. já tá habituada a comer. Aham. Tá, tá bom então. Então, beleza. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Então eu vou, e aí eu sempre entrego para a família uma uma fichinha de comportamento problema, né? O que que é essa fichinha de comportamento problema? É as dificuldades que eles têm no dia a dia, né? Então, assim, pegar esse exemplo do almoço. Amanhã eu quero trabalhar o almoço com ela, né? Beleza, então, você vai anotar quais são as dificuldades na hora do almoço. Então, aí tem lá na fichinha uma tabela funcional, que é o que Aham. estava acontecendo antes, que a gente chama de antecedente, o comportamento da criança e a consequência, que é o que, que o pai fez, né? Uhum. Então ela fala: ah, Renata, eu na hora do almoço era o que estava acontecendo. Eu coloquei o prato na mesa. Ela pegou a colher, saiu andando. Ah, o que que você fez? Ah, eu peguei o prato e saí andando atrás dela. Aham. Ah, tá. E aí, aí eu peguei o prato e saí andando atrás dela. O que que ela fez?
Ah, ela continuou andando e abria a boca, parava e continuava andando. E você, continua andando? Ah, então, ó, você tá reforçando isso. Não, mas como que eu tô Uhum. reforçando? Não tô fazendo nada. Eu tô indo atrás. Você quer que eu não dê comida pro meu filho? Né? Não, eu quero que você dê, mas vamos lá, volta. Você não vai sair da mesa. Nem você, Uhum. nem o prato, nem a colher vai sair. Né? A gente tem que atrair ela para a mesa. Ah, tá. Mas como é que eu faço isso? Me fala uma coisa que ela gosta muito: tablet. Ela ama tablet. Então Uhum. tá, de manhã não vai ter tablet. A primeira hora do dia que ela vai ter tablet vai ser É na no hora do almoço. almoço. Aí eu coloco o tablet na mesa. Ela vem pegar o tablet para sair andando? Não, só sentada comendo aqui, né? E aí eu vou mostrando para a criança que vale a pena ela ficar sentadinha comendo ali e tá. E aí a gente vai. Primeiro dia, super difícil, derramou metade do prato, chorou, né? Mas conseguiu. Segundo dia, muito mais tranquilo, né? E aí eu esqueço ali de contato de olhar, apontar, nananã, para trabalhar uma atividade específica que a família, que é no dia a dia da família, Uhum. né? Então, eu falo, eu tô vindo hoje para trabalhar isso com ela, né? Então, aí com isso eu falo, senta, eu tô trabalhando senta, eu tô trabalhando o comportamento de ouvinte dessa criança, eu tô seguindo o segmento de instrução, né? A coordenação motora, toda essa o olhar quando eu chamo, né? Então, eu tô trabalhando essa parte lá que eu usaria numa mesinha, numa tentativa discreta. Mas eu estou fazendo isso de uma forma mais macro, que atende Funcional. à necessidade da família. Porque na Uhum. hora que eu atendo, para mim, quando eu atendo a necessidade da família de uma forma mais macro, eu consigo motivar eles a fazer uma coisa mais micro que eu preciso no dia a dia, Uhum. né? Porque aí eu Porque trabalho quem realmente vai na trabalhar parceria. esse almoço 7 dias na semana é essa família. Porque a Sim, Renata vai estar lá só na segunda-feira, na hora do almoço. exatamente, né? E aí, os outros dias, quem vai trabalhar é a família que acompanhou isso. E aí, eu tenho Isso, uma pergunta. claro. E esse tablet vai ficar essa vida toda aí competindo com esse almoço? Não, né? Então, e aí só assim, essa conclusão, né? Que é exatamente isso que você falou. Quem tá 7 dias na semana é a família para almoçar. E aí, toda vez que eu vou, Renata queria trabalhar almoço, Renata queria trabalhar desfraude, Renata queria trabalhar ele dormir na cama dele. A minha pergunta é: vocês estão preparados? Renata, claro que eu tô. Não, eu preciso saber. Porque Uhum. aí eu descrevo, ó, porque almoçar ela vai dar birra, ela vai brigar, ela vai se jogar no chão, e a gente vai ter, comprou uma briga, tem que levar até o final, Uhum. né? E às vezes a gente precisa diminuir essa quantidade de objetivos, né? Essa lista Exatamente. é igual quando a gente faz É, a lista para o Papai Noel. Então, às vezes, o Papai exato. Noel não pode trazer tudo. Então, a gente coloca as prioridades. Isso. E aí eu sempre falo para os pais, vamos comprar uma briga de cada vez, né? A gente não vai chegar querendo. Então, primeiro isso, depois a gente faz aquilo lá, depois essa parte. Então, a gente compra essa regra, assim, todo mundo que é atendido por mim sabe. Quando começa a falar muita coisa, uma briga de cada vez, Isso. né? Até Então, porque depois que você consegue, mesmo que seja um processo longo, os outros objetivos eles ficam mais fáceis muito porque fácil. a pessoa parece que entende esse processo, né? Isso. E Os aí próprios pais é mais generalizam o rápido. comportamento, né? E aí eu falo, Renata, e tal coisa. Eu vou usar aquela mesma lógica que a gente usou no almoço, né? Isso. Isso, é isso mesmo, Aham, né? aham. Aí os Então, pais já aprenderam e o menino também. A tendência é ser um pouco mais rápida. isso, Né? exatamente. E aí essa história do compra uma briga de cada vez é que eu falo do tablet, né? Hoje mesmo eu estava dando exemplo para essa mãe, né, do que é a gente aumentar o número de reforçadores, né? Uhum. Quem bebe cerveja, né? Eu duvido, mas eu dou minha cara a tapa de quem é que bebe cerveja. E a primeira vez que colocou cerveja na boca, falou: Nossa, que delicioso esse líquido aqui que eu tô tomando. Nossa,
Que saboroso. Não gostou, eu tenho absoluta certeza disso, né? Então, gente, até se eu estiver enganada aqui, podem falar, não, Renata, Quem desde a já tomou primeira vez. cerveja pela primeira vez e gostou, coloca aqui para Renata. Gente, podem Exatamente. fazer perguntas, tá? Nós estamos falando sobre atividade de vida diária. E ela agora está falando sobre a questão do reforçador, né, Renata? Isso. Então, assim, por que que quem bebe cerveja, né? O Fábio falou, isso Verdade é verdade. verdadeira sobre a cerveja, E kkk. é isso. Por que que é verdade essa história? Na verdade, você toma a cerveja a primeira vez, mas você bebe do lado de amigos, numa festa, com gente sorrindo, contando piada e música. Tô com vários reforçadores sociais Um atrelado ao tira-gosto líquido. gostoso. Com churrasco, com tira-gosto. Então, A assim, tá cerveja é ruim, mas o atrelado com. tira-gosto é bom. Exatamente. Atrelado com um monte de coisas prazerosas e gostosas, né? Passou algum tempo, eu chego em casa sem amigos, sem petisco, sem nada, falo, nossa, hoje eu tô tão cansada, acho que eu vou abrir uma cerveja, tomar uma cerveja aqui. E abrir uma cerveja acabou, não falando do alcoolismo, que alguém beber sozinho a noite inteira, mas assim, vou tomar uma cerveja aqui porque eu tô pra dar uma relaxada, porque, enfim, né? Vou assistir um jogo de futebol aqui sozinha e vou tomar uma cerveja. Super válido ali, né? De uma forma equilibrada, claro. Mas não tem nenhuma pessoa do lado, você não tá conversando com ninguém, não tem petisco, não tem churrasco, não tem música. Mas aquilo que não era prazeroso foi atrelado a um monte de coisa prazerosa que agora só aquilo ali já é prazeroso por si só, né? Uhum. Volta, por exemplo, da criança autista lá no almoço. Eu tô atrelando o almoço, comer sentadinho e tal, ao tablet, que é super prazeroso para ela, né? E junto com uma comida que ela gosta, junto com coisas que estão ali, a presença da mãe e tal, que são coisas prazerosas. Então, eu tô pareando esse monte de coisa prazerosa ao ato de comer na mesa. Chega uma hora que já tá batido aquilo ali, já tá estabelecido. Aí eu posso retirar o tablet, aí eu compro a segunda briga, que é vamos almoçar sem assistir televisão, assistir o tablet, né? Então aí esse Aham. é um outro, aí é a segunda briga que a gente vai comprar com a criança. Mas inicialmente eu preciso ter um reforçador forte, né, para mostrar para a criança que vale a pena ela fazer aquilo. Uhum. Qual vai ser a vantagem dela de parar de andar pela casa com a mãe dela correndo atrás dela, dando comida na boca dela, para ela sentar bonitinha, comer, né? Qual a vantagem que ela vai ter? Ela tem Aham. que ter. Então, aí eu dou um reforçador para isso. E aí, paralelo, Agora aí as eu vou. famílias, Renata, precisam estar bem ligadas, porque assim, principalmente tablet. Tablet eu tenho assim, é, uma questão com tablet. Da criança não conseguir fazer nada sem, porque Sim, tá sendo reforçador para tudo. Então, você sim, falou uma coisa anterior que eu achei interessante, a primeira vez que ela vai ver o tablet no dia é na hora do almoço. sim. Porque se ela passou a manhã toda com tablet, ainda na hora do almoço, quer Não, dizer, não. quando é que ela vai largar esse tablet? Né? Exato. Então, assim, não Ele faz não sentido vai para ela. ter o papel, nesses casos, né, de reforçador Sim, nesse momento que você precisa. E as famílias não podem ter medo de retirar. não. Eu acredito assim como a gente coloca, a gente tem que retirar, porque senão daqui a pouco você também só anda com tablet e a pessoa só faz é, 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 se ela tiver o só faz alguma tablet, coisa. né? Isso é uma outra coisa que eu coloco muito, assim, esse medo do tablet é um medo que muitos pais têm, né? Renata, mas aí vai ficar tudo dependendo do tablet. Gente, eu nunca trago numa sessão, eu uso só um reforçador. E esse só um reforçador pode ser o tablet, pode ser a moeba, pode ser a batata frita, porque se eu uso só um reforçador, eu estou ensinando a criança a ficar restrita a um estímulo só. E eu quero que ela interaja com o mundo. Eu não quero que ela interaja com um objeto só. Então eu Aham. começo com aquilo que faz mais sentido para ela, né?
E tablet é um super reforçador, né? Principalmente para Aham. essas crianças, É às vezes, super poderoso. Eu muito. falo, o tablet e o alimento são Exato. E reforçadores poderosos. são, porque é um ganho muito rápido ali. A criança não tem que interagir. Mas aí a ideia é, eu começo por eles para poder generalizar para outros, né? Tem uma mãe que é super engajada também. Hoje em dia ela fez curso de formação para acompanhante terapêutico. E o filho dela, quando a gente começou, os reforçadores eram a moeba, tipo chips, essas coisas, e tablet. Hoje você vê ele sozinho, pegando aqueles cavalinhos do Fantástico, penteando o cabelo do cavalinho, aí colocando o cavalinho no carro e fazendo o carro ir andar e tal. Porque a gente fez todo um pareamento das coisas que ele gostava, com novos estímulos para que ele comece. Então, ele começou, por exemplo, essa coisa com o Pocoyo. Então, ele via a cena no tablet do Pocoyo e ele imitava, né, com os Imitava. bonequinhos. E aí ele Aí é imitando. legal. É legal E porque aí ele a está gente começou por aprendendo. aí, né? Mas é isso. Uhum. O repertório de imitação tem que estar muito estabelecido para isso, Uhum. né? Por isso que não tem essa coisa de falar, não, vou fazer minha avaliação, mandei o currículo e vou fazer pouquinho, pouquinho, né? Não, né? A gente tem que ir para o macro, né? Para motivar esses pais para irem para o micro, para sentar. O sentar na mesinha com o filho, eu acho que é o comportamento mais difícil que os pais acabam tendo que emitir, né? Por isso que Uhum. eu começo de uma avaliação mais macro, ensinar eles uma análise funcional maior, né? Para o mais básico ali, né? Apesar de parecer que é mais fácil na Uhum. mesinha, é menos motivador para esse pai, porque ele não está vendo o comportamento lá na frente, né? A Sim. gente, profissional, está vendo, mas o pai não está. Ele está desesperado porque o menino não senta para comer, né? E aí eu Isso. preciso atender essa ansiedade dele para poder falar, ó, mas a gente precisa começar daqui. E é bacana você conversar com esses pais justamente essa questão do processo, porque a gente Sim, só quer o resultado, isso todo mundo. Isso é o que exatamente. você falou, você queria a meia maratona. Esse era o seu Exatamente. resultado. Só que o processo para chegar na meia maratona é um passo de cada vez. Não tem como você deixar de dar o Não, primeiro passo. E isso a gente não. precisa mostrar para as famílias. E assim, muitas vezes eu vejo uma ansiedade. Eles Sim, querem que seja muito rápido, até porque a gente sabe, por exemplo, em se tratando de pessoas com TEA, já tem aí um atraso no desenvolvimento. exato. Aí, querendo ou não, ele já fala: nossa, mas a prima, mas o irmão, mas o pessoal na escola, todo mundo já está fazendo. Sim, mas o seu filho precisa de Exato. alguns passos para chegar Exatamente. até, né, até esse objetivo, né? Isso. E uma coisa que eu falo muito para os pais, até principalmente quando eu pego a família recente, né, sabendo o diagnóstico recente, eu falo assim, se tem uma coisa que o autismo me ensinou, é que, cara, você pode brigar, fingir e achar que tem o seu tempo, mas o autismo, ele é uma paulada na cabeça para falar assim: não adianta tentar impor o seu tempo, o seu ritmo. A gente tem que ter o nosso foco. Isso sim, não é, vou deixar a criança fazer o Uhum. tempo Aí não dela. Não. acontece mesmo. Eu tenho que ter o meu foco e eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, qual é os passinhos que eu tenho que dar para chegar no meu foco. Mas entender que a gente vai ter que estar olhando para um comportamento muito, muito principiante, coisa que, né, tem uma mãe minha que fala assim, o filho mais velho, ela falou assim, cara, eu não tenho a menor ideia qual foi a primeira vez que ele apontou o mais velho que não tem autismo. O mais novo que tem, ela falou assim, eu sei o dia que ele apontou, eu sei o dia que ele escovou o dente pela primeira vez, eu sei tudo, porque o nosso olhar fica muito mais treinado para as pequenas vitóriazinhas do dia a dia, que são grandes Sim. vitórias, né? Então, você fala assim, sei lá, se você pensar numa criança neurotípica e aí vê um pai autista falando,
Nossa, gente, eu peguei a fila da lotérica com meu filho e ele ficou lá. Um pai de uma criança neurotípica vai ficar olhando pra cara dele e falar assim, hã? Tipo, Aham, tá, é. meu filho fica também. Às vezes ele quer sair, mas eu chamo ele, ele volta. Não tem dimensão do quanto que isso é difícil, né? A Então, gente está com uma criança agora que ficou numa festa de aniversário até os parabéns. olha só. Nossa, foi uma vitória, porque antes não ficava 5 minutos. A mãe até falou, eu me arrumava toda, me Sim, maquiava e tudo, chegava na festa, ficava 5 minutos e ia embora. Aí o pessoal, exatamente. não, mas fica, você acabou de chegar. Eu falei, não posso, é só 5 minutos. Aí na outra festa ficava 10, aí na Exato. outra. E quando chegou até o parabéns, que geralmente as festas terminam depois do parabéns, Sim, né? O né? parabéns é a dica para a festa terminar. Mas então, Exatamente. ela conseguiu ficar ali na festa até a hora do parabéns. Para Olha que ela legal. foi como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Mas, É e uma é vitória. mesmo. E só ela sabe quantas festas de aniversário ela teve que ir para chegar neste momento. Por exemplo, Exatamente. shopping. Eu tenho uma mãe. Ah, porque ele tem que ir para o shopping. Peraí. Ele tem que ir para o shopping para quê? Por Isso. que que é importante ir para o shopping? Vamos primeiro para um outro lugar menos barulhento, com menos estímulo, para um parquinho Isso. ali na quadra, debaixo do bloco, alguma coisa. E Uhum. aí, aos poucos, a gente vai Isso. ampliando, né? É aquilo que E você isso, falou. Quais são as minhas prioridades, meus exato. objetivos? Aqueles que eu vou comprar a briga no sentido de eu saber que dá trabalho, né? Isso. Então, isso é uma coisa assim que eu falo muito, assim, né? Às vezes esse exemplo do shopping é ótimo, assim. Você vê que os pais querem, porque eles querem ter uma rotina. Então, Renato, tá, ele já vai pro parquinho, ele já vai querer ir no shopping. Vamos no shopping, então. Mas aí eu vou, sei lá, no Terraço Shopping, 1 hora da tarde de uma segunda-feira, né? Uhum. Para Por quem não quê? é aqui de Brasília, a gente, Ah, o é Terraço Shopping é um shopping pequenininho, tem muito pouco aberto, movimento. né? Uhum. Exato, muito aberto e com pouco movimento. Então o que que a gente vai fazer? Aí eu já trilho mais ou menos. Então a gente vai. Então, sei lá, a última criança que eu fui lá, a mãe queria ir na brinquedoteca, né? Com ele, naquele Magic Games, lá, né? Que é tipo a brinquedoteca de lá. Eu cheguei antes, eu fui lá, falei, olha, peguei meu CRP, mostrei, falei, sou psicóloga, meu paciente está chegando aqui e eu tô fazendo um treino com ele para ele aprender, não sei o quê, nananã. Queria entrar nesse brinquedo aqui, eu posso entrar com ele? Não, pode, tá tranquilo, você vem e não sei o quê. Ó, então eu vou fazer alguns pedidos para eles fazerem para você, então tem um pouquinho de paciência porque é autismo. Não, tá tranquilo e não sei o quê. Ou então, por exemplo, em época de Natal, eu queria tirar foto com o Papai Noel. Aí eu vou lá, então vamos lá, vamos pra fila. Isso quando a criança já tem repertório de shopping, né? Uhum. Eu faço a criança, vamos ficar na fila, mas aí eu vou lá na ponta da fila e falo assim, ó, moço, eu sou psicóloga, tá? Eu tô com uma criança autista aqui na fila. Não, Renata, então pode passar. Não, não, eu tô treinando com ele a fila, mas pode ser que em algum momento eu veja que ele tá um pouquinho agitado e eu preciso furar. Só me avisar, me sinaliza que ele passa, né? Então Uhum. eu preparo o ambiente para ele para a gente conseguir o objetivo, né? Eu não vou Uhum. dar doida, tipo, não, então vamos no shopping, tem que ir mesmo e vamos logo, tá? Não, né? A E gente isso tem que você tem que passar para as famílias, né? Para elas sim, também prepararem o ambiente antes. Eu falo exatamente. assim, principalmente final de semana, porque às vezes tem uma atividade bem diferente, ou um Sim, lugar bem que tem muitos estímulos, que a gente sabe de toda a questão sensorial também aí, né? viagem, né? Eu faço muito Viagem. aquela historinha social com a criança quando vai viajar, que aí eu mostro que tem que entregar a mala, aí dá tchau para a mala, você aí vai entrar no avião, então eu vou mostrando por figuras. Quando a criança tem mais dificuldade, eu explico algumas vezes, aí recorto com os pais vão mostrando para a criança, ó, então agora vai ser isso, depois aquilo, né? Para a gente ter essa previsibilidade de falar assim, ó, é disso aqui que a gente tem que estar atento, né, para poder eles E a gente conseguirem. tem que preparar todo o ambiente antes, né? Exatamente.
né? Porque eu acho que é esse desafio, assim, quando a gente fala em atividade da vida diária, normalmente a gente está vendo só o comportamento final, né? E Aham. aí a gente tem que pensar no toda a escadinha que tem para eu chegar até lá, né? Isso, Então nas acho que é etapas. E assim, para cada pessoa tem um programa diferente. Então, sim, por exemplo, eu e a Renata, a gente vai aprender a lavar as mãos. Eu vou sim, precisar de 20 passos, a Renata só de 10, porque ela já tem alguns exato. pré-requisitos, ela já compreende mais. Então, porque tem gente que vai no Google e baixa lá o Pega programa e lá coloca outra no filho, coloca no paciente o e não programa já adianta. que está pronto. Não existe, né? Não, não A existe gente fórmula mágica. precisa avaliar. Até quando você falou que precisa conhecer a casa do paciente, eu acho interessante, porque, por exemplo, você ensina a usar o banheiro. Então, Sim, no meu caso, que eu trabalho na clínica, a fechadura da porta do banheiro da clínica é de um jeito, da casa dele é outro. A isso, torneira da clínica é de um jeito, a torneira da casa dele é de exato. outro. Então, Uhum, assim, apesar que a gente está mais ou menos no mesmo ambiente, nós temos tem, algumas estruturas diferentes. E daí a exatamente, importância da generalização, né? Para ele exatamente. entender que aquele ambiente ali é banheiro, em todo lugar que eu Isso, vou, só que tem algumas especificidades de banheiro. Deixa eu te isso. falar, a gente está terminando o nosso tempo, Uhum, mas eu gostaria de duas coisas. claro. Uma, que você fizesse assim as considerações finais acerca das atividades da vida diária e que você divulgasse o curso, que eu sei que você está com um curso, né? Sim, Eu estou acompanhando e eu gostaria que você divulgasse para as pessoas o curso claro, vai ser também. um prazer. Né? Sim, então vamos lá. Primeiro, essas considerações finais. Né? Gente, quando a gente fala de AVDs, né, são as atividades da vida diária da criança. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a criança tem um, um passo a passo para ser feito. E quando a gente pensa em trabalhar com a criança uma determinada habilidade, eu tenho que pensar, se ela está pronta, e aí a avaliação que o psicólogo, que a equipe que está trabalhando com essa criança vai conseguir estipular para vocês. Mas vocês, pais e até terapeutas, tudo, tem que pensar assim, eu estou disposto a fazer isso, né? Poxa, porque é uma briga, né? E aí eu vou dar um exemplo de pessoas não autistas, tá? Via de regra, por exemplo, a criança desmamar do peito da mãe. Eu sempre falo, 90% das vezes, não é a criança que está com dificuldade, é a mãe. É, Né? É a mãe que não tá conseguindo descolar ali daquele movimento, daquela, né, daquele prazer. E é muito prazeroso mesmo, é uma segurança, é um aham, aconchego, é um vínculo único que você tem. E não tem problema nenhum. O problema é a gente falar que meu filho não tá desmamando, porque ele não desmama, ele é muito apegado e tudo. Mas na aham, verdade é a mãe, e tá tudo bem. Para a gente ter passos com a criança, tem que estar família e criança juntos, preparados para passar os desafios que vão ser comprar essas brigas de qualquer desafio que a gente vai colocar do dia a dia dela, né? aham, Lembrando sempre que tem o passo a passo quando a gente está falando de autismo, né? E eu preciso entender que existe passo a passo, que o meu filho não vai de um dia para o outro sentar, comer super independente, né? Não, aham. e eu tenho que estar, para eu não me frustrar, eu tenho que lembrar que existe um passo a passo, né? E Isso outra coisa mesmo. que você me pediu para falar do curso é de uma outra área que eu trabalho, não é do autismo, né? Eu trabalho também com adultos, eu trabalho também com adolescentes, mas esse curso especificamente é para adultos. Eu brinco que meu déficit de atenção não me deixa trabalhar focada só em uma área. Eu preciso ter vários estímulos diferentes para poder me manter motivada. Então, trabalho com adulto também por isso, que é uma outra área, assim, uma outra paixão para mim. Então, a gente tá eu e minha sócia fazendo o curso agora, né, que é, na verdade, uma vivência terapêutica,
Vai começar dia 2 de julho. Ia começar ontem, mas a gente... Ontem não, perdão. Ia começar dia 2 de Amanhã. junho. Ia começar É. amanhã. Porque ontem foi quando a gente encerrava as inscrições. Então, assim, ia começar amanhã, só que a gente não teve quórum ainda para fechar o grupo. Mas vai ser uma vivência terapêutica para trabalhar especificamente com a ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade tá aí bombando, tá todo mundo sofrendo muito. Então, vai ser para jovens, adultos e adultos. Vai ser no grupo mínimo de 6 pessoas, o máximo de 12. Vão ser encontros presenciais 2 vezes na semana durante todo o mês de julho. Né? Cada encontro vai ser de 1h30. Presenciais que você fala é aqui na internet. Perdão, presencial eu tô dizendo online, gente. Presencial é Aham, que não é gravado e você assiste entendi. depois. Eles são... Vocês vão participar na hora, assim, igual a gente está aqui. Isso, exatamente, né? Ele é vivencial mesmo, ele não vai ter gravado para você assistir depois. Por isso que a gente tá preferindo o nome vivência a grupo, né? Presencial no sentido, usei o termo péssimo para isso. Não é presencial, gente, é online, 100% online. Aham. O aplicativo que a gente vai usar é o Zoom. E aí à noite também, vai ser das 8 às 9h30 da noite. Isso, Né? aí quem tiver interessado, entre em contato com a Renata. A gente Sim. deixou, né, o seu Instagram. Aí vocês E, estão em contato com ela. por E eu favor, gente. gostaria de te agradecer demais, demais, Imagina, mais uma obrigada eu. vez, de você poder estar conosco falando de um tema bem bacana. Depois, se você Sim, quiser participar de outras lives, por tá. enquanto a gente está aqui. Eu falo que só nesse momento ainda de distanciamento social, porque daqui a pouco a Sim. vida real vai voltar, se Deus Com quiser. certeza. E Estamos seja torcendo muito para isso, bem-vinda, né? viu, Renata? Sempre que você Imagina. quiser, tá bom? Obrigada. Vocês também. Sempre que precisarem, pode Obrigada. contar. Um Beijo. beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada Tchau. pela audiência.